Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Um filme que me marcou faz alguns anos, o título é um número, 42. E é a história de um jogador de beisebol, primeiro jogador de beisebol negro da Confederação Profissional dos Estados Unidos. Uma história real. E narra desde o começo, quando o dono, o produtor, ou não sei, o técnico de um time resolve então contratar, se lançar nessa aventura, numa época que havia um grande racismo, de contratar então das categorias de base um jogador negro. E já desde o começo ele entende que aquilo não vai ser um negócio simples. Na primeira conversa que ele tem com o jogador, ele diz: olha, eu preciso de você duas coisas. A primeira é que você jogue muito bem, mas não basta isso. Você tem que ser um perfeito cavalheiro, dentro e fora do campo. Porque você vai ser provocado, porque você vai ser submetido a muita pressão. E de fato é o que acontece. O filme inteiro é o drama desse homem sendo provocado o tempo inteiro, sendo xingado por tudo quanto é lado, recebendo ameaças de todo tipo. E a luta para ele não perder a cabeça, né? Que a vontade dá, ele é um homem muito aguerrido, não é um cara muito pacífico, não, ele é um homem assim de garra, né? E uma hora ele quebra um taco de beisebol lá, porque ele tá com tanta raiva, né? Mas em campo ele se controla. Não é o que acontece, por exemplo, com o Zidane, jogador da França, né? Em 2006, não lembro que jogador lá da Itália, na final da Copa, ficou provocando, falou da irmã dele. Deve ter falado umas coisas bem fortes, né? Mas aí conseguiu o objetivo, que ele perdeu a cabeça, quase que literalmente, né? Deu uma cabeçada lá no outro, foi expulso do jogo e a França perdeu a Copa. Alguns dizem, em grande parte, por esse descontrole daquele homem que era o grande craque do time, né? Mas não aguentou ali o italiano enchendo as paciências dele até que ele explodiu. Não é fácil às vezes, né? Você escutar coisas desagradáveis e ver ali a baixeza daquela pessoa, dá vontade de reagir, ensinar, educar aquela pessoa que, peraí, não é assim, né? Vai ficar incólume, vai falar isso e ficou assim barato. Mas é o que ele tinha que fazer, o Zidane tinha que ter feito, e é o que fez esse jogador de beisebol. E o time dele ganhou o campeonato daquele ano. E no ano seguinte, não é preciso dizer que vários outros times correram para contratar também, né, jogadores negros das categorias de base, porque a coisa deu certo, né? Claramente deu certo. E por isso é um homem que é um herói assim no beisebol. O número que ele usava é o número 42, por isso é o título do filme. É um número que ninguém usa mais, esse número. E tem um dia do ano que todos os jogadores entram com o número 42 em homenagem a ele, porque virou uma espécie de herói. Um homem assim que fez a batalha não só, e é interessante isso, né? Não só a batalha, digamos, técnica, ou da técnica do jogo, do esporte, mas sobretudo a batalha moral, a vitória moral que ele teve que enfrentar e venceu, de dominar-se, para assim conseguir abrir caminho. Me parece uma bela concretização dessa bem-aventurança que nos cabe meditar hoje. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Inclusive, está tendo uma série de meditações que comecei ano passado sobre as bem-aventuranças. Ela é o que acho que é a terceira bem-aventurança. E esse domingo, inclusive, o Evangelho é das bem-aventuranças. Começamos ali São Mateus, o Evangelho de domingo, ciclo A, etc. E é o Evangelho, quase que o domingo das bem-aventuranças, né? Esse domingo agora. Então, é legal que a série é que a gente está vivendo, né? E é preciso entender bem essa bem-aventurança
Nietzsche, ele vai dizer que o cristianismo tem uma moral de escravos. Coisa assim para escravizar as pessoas, uma subserviência, uma submissão, para tudo tem que baixar a cabeça e aceitar. E quando a gente tinha que enfrentar os problemas e ser pessoas fortes, que não submetem a qualquer coisa, mas enfrentam os inimigos, uma moral de escravos. O que a gente já vai vendo por essa história que eu contei, de introdução, é que não é bem assim, não é verdade? A mansidão que Jesus está falando não é simplesmente abaixar a cabeça e ser fraco, né? A atitude da pessoa que não tem forças para reagir, então ela se submete por fraqueza, por covardia, por algo assim. Não, não é isso. É um exercício de fortaleza. A verdadeira mansidão é filha da fortaleza. Exige ter esse domínio. E na Bíblia tem esse conceito. Diz um dicionário que eu consultava, um dicionário bíblico. A mansidão bíblica não é fraqueza, antes se refere a exercitar a força de Deus sob o controle de Deus. É uma força, mas não é uma força descontrolada, isso sim. É ser forte, mas com controle também, com domínio. Isso é mansidão. Em inglês se traduz, a maioria das vezes, por meek. O manso é o meek. Mas às vezes se traduz também por gentle. E gentle remete à palavra gentleman, cavaleiro, né? E o cavaleiro medieval tem toda essa coisa da força, mas ao mesmo tempo o valor cristão, o autodomínio, a força para defender os fracos e os oprimidos, né? Inclusive era uma categoria na sociedade inglesa, the gentleman, que a partir daí a pessoa tinha direito a ter um brasão, a ter um escudo. Deve ser legal, né? Ter um brasão. Eu gostaria de ter um brasão. Ter lá e a família, né? Coisas assim. E tem até uma cena interessante do A Megera Domada, essa comédia do Shakespeare, que o protagonista se casa com uma megera, né? Uma moça lá que era... Eu vi o filme também da Sophia Loren, acho que é a que faz a megera, né? E uma hora ela tá provocando o tempo inteiro. Bate, e aí vontade de te esganar, vontade de te bater, né? Uma hora ele fala uma coisa assim, e ia falar, nesse caso, perderíeis as armas, pois batendo-me não seríeis nada cavaleiro, e não teríeis armas, não teria o brasão, né? As armas, porque só os cavaleiros têm direito a ter brasão. Se você bate numa mulher, você não é mais cavaleiro, então você perde o direito às armas. E ele não bate. E de fato, toda a história do livro, pelo menos a parte final, é que de fato ele consegue domar, daí o título, né? Acho que não é um spoiler, porque, bem, a megera domada, né? Ele consegue domar a megera na base de aguentar firme, de não devolver violência com violência, provocação com provocação, mas no final ela fica super mansinha, boazinha, e é um pouco a coisa da história, a comédia lá, né? Meio absurda, meio exagerada, né? Que escreve aí o Shakespeare. Mas a mansidão é isso, né? Diz um autor, é como um escudo muito forte, no qual se batem e rompem as afiadas flechas da ira. Série de ataque ali, eu tenho um escudo forte, não é qualquer coisa que rompe. Eu aguento firme isso daqui. E um guerreiro, ele precisa disso. Precisa de uma espada forte, mas de um escudo poderoso também. Um outro, talvez o maior assim, herói samurai japonês, chama-se Musashi. E é uma história muito interessante. No começo da história dele, ele é um brigão, assim, um bullying, né, que fica um homem esquentadinho. Mas já no começo, então, ele sofre ali uma hora, e tem um monge, que é um pouco vai ser o guia espiritual dele, um monge budista lá, acho que é, e que provoca até que ele seja humilhado. E assim ensina ele, põe ele, ó, você vai ficar um ano aqui nesse, né? Ele fica lá um ano fechado, sem poder sair, só lendo lá os livros. Então ele ensina o caminho da água no Zen budismo, que a água é a suavidade. A água, ela, em vez de bater, ela dá a volta. Ela não choca com violência, mas sempre ela conquista, corrói o aço, enfim, tem toda a simbologia desse caminho da força da suavidade. Então Musashi vai virar um grande guerreiro quando ele se domina e não é mais aquele descontrole destemperado, mas ele tem essa força da mansidão. E assim é como ele consegue as maiores conquistas. A mansidão é conquistar, né? Bem-aventurados os mansos porque possuirão, conquistarão a terra. Já no Antigo Testamento a gente encontra essa ideia, por exemplo, no Salmo 37. Descansa no Senhor e espera nele.
Não te irrites por causa dos que prosperam, por causa do homem intrigante. Desiste da ira. Depõe o furor, não te irrite, só iria piorar. Só piora em geral, né? Não deixa esse negócio, não vai por aí que você vai resolver o problema, só vai piorar. Pois quem faz o mal será exterminado, mas quem espera no Senhor possuirá a terra. Vai conquistar a terra. Daqui a pouco não existirá mais o ímpio. Se olhares para o seu lugar, não o encontrarás, mas os humildes, os mansos, herdarão a terra. Vão se alegrar com uma paz imensa. Essa mesma ideia. A irritação, vou lá me encher de me armar de violência, de raiva, e aí vou vencer aquilo. Bem, com as pessoas em geral não é assim que a coisa funciona, né? Não é assim que você vai conquistar. Domina a tua irritação, controla a tua ira, que assim você vai vencer no final da história. Esse é o caminho. Diz São Tomás que a mansidão se opõe à ira. A virtude da mansidão não serve para apaziguar a paixão da ira, que é um vício, é um pecado, mas também é uma paixão dessa revolta que a gente sente diante de algo que nos parece injusto, de um problema, né? Se desperta em nós a ira. A mansidão é controlar isso daí. Portanto, é sobretudo uma batalha interior. Como diz ele, os mansos que se possuírem a si mesmos possuirão a herança do Pai na vida futura. É possuir-me a mim mesmo. Vou conquistar a terra, existe uma continuidade. Possuirão a terra porque primeiro possuíram-se a si mesmos. A mansidão é isso, né? Possuir-nos a nós mesmos. O mal que tenta entrar em mim e me desestabilizar eu não deixo, né? Não me deixo dominar, eu me domino. A gente fala até isso, né? A pessoa está possessa, ficou possessa, né? Como dominada por um demônio, o demônio da ira. Não, eu não me perdi, não saiu de si, não. A batalha é do nosso coração. Aí é o verdadeiro campo de batalha. Diz os provérbios na Bíblia, é melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo vale mais que o conquistador de várias cidades. O manso é o que conquistou seu coração, é o que tem esse autodomínio. E vale mais do que o homem que conquista várias cidades. Às vezes é mais difícil dominar a nós mesmos e mais importante. Porque é a partir daí também que você é capaz de conquistar os corações alheios, ou você é capaz de conquistar o mundo. Se em primeiro lugar eu me domino a mim mesmo, conquisto a mim mesmo. Um exemplo no Antigo Testamento disso muito claro é o do profeta, do rei Davi, um grande guerreiro, né? O rei Davi. Mas ao mesmo tempo ele agrada ao Senhor porque ele possui a mansidão. A gente vê isso quando ele está sendo perseguido pelo rei anterior, por Saul, e quer matá-lo. E 2 vezes ele tem a chance de matar Saul, com muita facilidade, né? Mas 2 vezes ele não faz. Ai de mim, de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Ele é ungido, né? Deus ungiu. Eu não vou ser eu a castigá-lo. Ele rejeita fazer isso. Uma das vezes ele até chama a atenção de Saul, olha, eu podia ter te matado, não fiz. E Saul, que era meio inconstante, às vezes parece meio bipolar, né? Meio curioso as atitudes de Saul. Essa é a tua voz, meu filho Davi. Começa a chorar em voz alta, né? Tu és mais justo do que eu, pois tu me tens feito bem e eu só te fiz mal. Hoje manifestaste tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Interessante, né? Ele podia ter cortado a cabeça lá de Saul, mas ele de uma maneira ele venceu de outra forma, venceu o coração pela sua generosidade, pela sua mansidão. E assim, uma hora ele vai conquistar o reino e as pessoas vão segui-lo, mas não vai conquistar só na base da força e da espada, mas vai conquistar com autoridade. E por isso vai conquistar de uma maneira duradoura. O que é o típico, às vezes, nos reinos? Uma pessoa que mata lá o rei, toma o lugar dele, mas depois alguém mata ela igual, né? Matou o pai, aí o filho mata ele também, esse ciclo, né? Mas com Davi não foi assim, porque não foi dessa maneira que ele conquistou a sua posição. Conquistou com autoridade, conquistou com mansidão. E assim, quando ele chegou lá, as pessoas, não, ele tem direito a estar aí. Ele não é um ladrão, não é um usurpador. E por isso porque conquista os corações com sua mansidão. E é como nós devemos fazer também, né? Conquistar os corações com mansidão. Escutei uma vez uma entrevista com uma moça bem normal, mas conta a história dela, como ela acabou presa.
ela sofria de, espero que isso não aconteça com nenhum de vocês, ela sofria de transtorno de estresse pós-traumático. Não sei bem porquê, não lembro agora. Mas o fato dela estar num shopping uma hora, e aí vai comprar uns sapatos, um negócio assim. E aí começa um negócio meio super bobo, que tá cheio de gente ali, aí o vendedor, espera aqui um pouquinho, ela senta ali, e aí vem outra pessoa que ela interpreta que é atendida antes dela, ela estava esperando já, né? Ela fica indignada com aquilo, e aí vai pedir satisfação pro cara, e a coisa vai escalando. Só que o problema é que ela tinha um spray de pimenta na bolsa, por algum motivo. Aí começa a rolar o spray pra tudo que é lado ali. Termina, já chama a polícia, porque o negócio já tá o caos, né? Mas, felizmente, antes daquela que ela tá já como um bicho ali, né, perseguido, super assim, né, na defensiva, se aproxima dela, ali ainda na situação, um homem com uma atitude mansa e meio assim desarmado, e começa a conversar com ela, posso me aproximar? E aí começa a falar com ela, o que você está, podemos sentar aqui? Começa assim uma coisa, em vez de julgá-la, para com isso, gritar, uma coisa assim, né? Chega de forma, e ela se sente segura do lado daquela pessoa, e ele vai perguntando, olha, você quer que eu possa te ajudar em alguma coisa? Você quer um copo d'água, assim lá, né? E aí ela calma. Até é um exemplo de, em inglês eles chamam de de-escalation skill, uma habilidade de desescalação. Não sei como eu traduzir isso, se existe mas a coisa que está escalando e você faz uma desescalada daquelas que vai aumentando cada vez mais. Não, vamos amortecer um pouco a coisa aqui, né? E fala da importância de ser uma pessoa assim, que sabe fazer isso. Interessante, né? Será que uma entrevista de emprego, quais são os seus superpoderes? Olha, eu sou um bom em de-escalation, eu sou um bom em desescalação. Olha, às vezes numa empresa importa muito, né? Numa família, com certeza. Num casamento, isso é super importante, né? Se alguém que sabe desescalar, a coisa vai estar escalando, está crescendo, não. Se tem aquela pessoa ali que ela sabe, não. Calma, peraí, vamos conversar, peraí, explica aqui, estou escutando, pode, né? Tô ouvindo, e a pessoa outra consegue se acalmar, né? Será que eu sou assim? Será que eu tenho essa skill, essa habilidade, né? Será que... Ou, às vezes é o contrário, né? A pessoa tenta apagar o incêndio jogando gasolina. Eu já vi pessoas assim, que tentam resolver, isso aumenta o problema, né? Não, vou tentar ajudar. E a coisa só piora, né? Porque aquela pessoa põe mais fogo na fogueira ainda. Então, que tipo de pessoa sou eu? Não sei. Mas qualquer virtude, como em qualquer virtude, a gente deve se exercitar. A mansidão é uma virtude para a gente se exercitar. Para ser alguém que consegue, chego ali com a minha mãe, com aquele meu irmão, com aquela pessoa no trabalho, que é uma pessoa meio ansiosa, e ao invés de eu entrar em sintonia, ressonância e, não, eu consigo, uma almofada, sabe, calma, né, e ao invés dela me colocar tirado, né, eu que consigo acalmar aquela situação. Os mansos possuirão a terra. Também já citei para vocês esse livro que me marcou muito no final do ano passado, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é quase ele inteiro muito dessa linha assim, do poder da não violência, da mansidão, da suavidade, da amabilidade, como isso é algo poderoso, como isso conquista, né, as pessoas, os corações. Um caso que eu achei interessante, o livro é fruto de um curso que o escritor deu durante vários anos, que acumulou muita experiência. E numa dessas aulas que ele estava dando, veio lá um dos alunos e começou a falar muito mal das cadeias de lojas. Eu não sei se a tradução é essa, mas chain stores, né, que tem cadeias de lojas, e que era uma desgraça para o país, aquele negócio, não servia para nada, que não sei o que dos impostos, não sei, né? Os argumentos dele. Mas talvez o argumento decisivo, que era o objetivo, é que ele era vendedor de carvão e tinha lá uma filial dessas cadeias na cidade dele, que ele tentava vender carvão para eles há 10 anos e nada, né? Comprava de fornecedores muito mais distantes, muito piores. Então ele tinha assim uma raiva daquele negócio. Então o professor, o escritor do livro, falou: vamos tentar te ajudar. Vamos fazer o seguinte então, daqui a 2 semanas vamos fazer um debate aqui na aula sobre as cadeias de lojas. Metade vai atacar, metade vai defender, tá? E dividir os times, só você vai estar no time que defende. Justamente aquele senhor que albergava, sentia essa raiva, né? Então a gente prepara aí 2 semanas. Ok. Então ele foi, não conhecia, então marcou, falou lá com o dono daquela franquia, de quem ele tinha raiva,
olha, você tem 1 minuto para eu falar contigo? Não quero te vender, o outro já sabia, aquele vendedor chato, né? Outra vez. Não, só eu queria 1 minuto para te perguntar um negócio. Tudo bem. Então ele relata como é que foi a entrevista deles. Eu havia pedido a este homem precisamente 1 minuto do seu tempo. E foi com essa condição que permitiu a minha visita. Depois que expliquei o caso, ofereceu-me uma cadeira e falou-me exatamente durante 1 hora e 47 minutos. Sentou ali 1 hora e 47 minutos. Chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre as cadeias de loja, escreveu para a Associação Nacional das Cadeias de Loja, pedindo uma cópia de um debate que eles tinham feito sobre esse assunto. E pude ver como ele estava empolgado com aquilo, como ele acha que ele está prestando um serviço à humanidade mesmo com as cadeias de lojas. Os seus olhos brilhavam enquanto ele falava. E devo confessar que me abriu os olhos para vários aspectos que antes eu não imaginava. Quando me retirei, ele veio e me acompanhou até a porta, passou a mão no meu ombro, pediu para eu voltar lá na semana seguinte para dizer como é que tinha sido, né, o debate, que ele queria saber. E as últimas palavras que ele disse foi: me procure depois na primavera, que eu quero fazer um pedido de carvão contigo. E ele saiu daquela entrevista meio desnorteado, né? Falou: aconteceu um milagre aqui, como assim, né? E eu tentei durante 10 anos, todos os meses, vender: olha meu carvão é legal, é bonitinho, compra aqui, meu carvão é mais barato. Todos os argumentos, né? E nada. Cheguei lá, pedi 1 minuto, não pedi para vender, não ofereci nada. E no final ele quis comprar meu carvão, né? Então, ele ficou meio desnorteado com a eficácia mesmo. No fundo, o que mudou? Como explica o livro, não é um teatro, mas é uma mudança da postura interior dele, né? Porque antes ele tinha uma raiva, e ele saiu dali, no final daquela entrevista, ele não estava mais com aquela raiva. Porque ele começou a enxergar: não, esse negócio aqui é interessante, foi sincero, né? Ele começou a olhar com simpatia para aquele homem e o seu negócio. E ao invés de provocar aquela rejeição, que é o que ele fazia antes, como foi um canal ali de comunicação e provocou simpatia. Então, pronto, resolveu o problema. Interessante, né? É assim, né? A mansidão, os mansos possuirão a terra. Isso vale, sei lá, para vender carvão, mas também, às vezes, para defender os nossos ideais. E é especialmente importante para os nossos tempos, me parece, né? As minhas ideias, aquilo que eu acho que é certo, é bom e é importante que eu defenda isso daí. Mas é muito importante que eu faça também com mansidão. Diz São Pedro na sua primeira epístola, uns versículos famosos: estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Sempre disposto a defender as minhas ideias, defender a minha fé, no fundo ele está dizendo aqui, né? A razão da minha esperança, a minha fé em Cristo, a minha fé em Deus, ótimo, né? Mas fazer sempre com mansidão e com respeito. Dessa maneira, né? Mansidão e respeito. Não com violência. Vou mostrar para esse idiota que ele está errado, né? Não é assim, isso não sou a convencer. São José Maria distingue entre vencer e convencer. A gente vence, mas não convence, né? Venci o debate, que é a minha ideia, mas não convenci ninguém ali. Pelo contrário, né? A pessoa sai dali com mais raiva e mais indisposta com relação àquelas minhas ideias. Porque eu humilhei ela, não sei, né? Porque falei de uma maneira dura. Eu confesso que o meu temperamento, eu tenho esse problema. Meu temperamento é o temperamento mais racional. Então a gente não é tão... Me importa muito a racionalidade e muito pouco a harmonia e o bem-estar das pessoas. Esse é o meu temperamento. Então, se eu vejo uma coisa que não me parece certa, ou sobretudo não me parece lógica, a minha grande questão é falar, na hora eu ataco e pulo no pescoço, né? Não, o que você está falando não bate por causa disso e daquilo. Isso às vezes pode ser uma coisa muito chata, né? Não, às vezes, mas quase sempre é, né? E eu estava pensando até agora no almoço de hoje, defendi umas, eu falei, tudo bem, acho que as minhas ideias não é que estavam erradas, mas acho que as pessoas saíram meio indispostas com as minhas ideias, né? Porque foi meio chato ali, não? Porque então, não é assim, porque olha, o que você falou não está fazendo sentido, não é coerente. Poucas vezes eu conheci algumas pessoas que tinham esse temperamento igual ao meu, às vezes mais exacerbado que o meu ainda, né? E aí eu me dei conta, nossa, como é chato mesmo, né? A pessoa que está sempre... Estive agora com um padre lá, algumas semanas atrás, lá no Rio de Janeiro, e uma hora ele reclamou.
Pedro, tudo que eu falo você critica, né? Ele falou assim, e era verdade, pior que ele tinha dado 3, 4 coisas ali. Não, mas isso aqui, eu justifico interiormente, não, eu busco, ajudo as pessoas para ver um outro lado da questão, né? Sempre é fácil você encontrar justificativas para os seus defeitos, né? Mas sobretudo quando eu tive que lidar com pessoas que tinham esse mesmo... Aí eu falei, não tem justificativa, é muito chato lidar com uma pessoa que está sempre apontando a tua falta no teu raciocínio lógico, né? Então é uma coisa que eu vejo como ineficaz isso, nem sempre eu consigo me controlar, né? A gente tem que lutar. Mas fica muito claro, sabe, que às vezes vence, mas não convence. Isso, sei lá, para coisas bobas, que é, em geral, quando eu atuo também nisso, mas também para coisas sérias, né, da nossa fé. São José Maria dizia numa entrevista, defendi sempre a liberdade das consciências. Não compreendo a violência, não me parece apta nem para convencer, nem para vencer. A violência, e ele está falando não só, sei lá, né, sair no tapa com as pessoas, mas a violência também verbal, algo talvez muito frequente dos nossos tempos de redes sociais, né? Até uma pessoa falava que fizeram essa experiência, ele viu uma série, não sei como é que chama, sobre essas questões, e aí fizeram essa experiência interessante, umas crianças numa sala, e aí passaram um videozinho de uma menina cantando, e a menina cantava mal, e uma música estridente, né? Então o professor lá passou aquele videozinho e pediu, sem fazer nenhum juízo de valor, agora eu quero que vocês tivessem a escrever o que vocês acharam, o que vocês falariam? Aí os meninos descendo a linha, né? Que horrível, que negócio mais lamentável. Porque essa menina não tem a menor noção da vida. Coisas meio duras assim, né? O que eles teriam escrito se tivesse, né, na internet. Tá, legal, professor. Então, já que você... Então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse pergunta. Ela tá aqui do lado? Aí vou convidar você para dizer isso para ela. Aí abre a porta e entra a menina ali, né? Sem saber nada do que foram as avaliações. Aí as crianças vão ter que dar aquela avaliação, né? E aí dá para imaginar, né, o constrangimento. Não, olha, minimizam muitíssimo, né, como é lógico. Algum até elogia. Não, acho que é muito legal. Quer dizer, tudo o oposto, né? É interessante, no fundo é para você perceber como você não tem a pessoa diante de ti, como é muito mais fácil, né? Você não pensa, ser assim cruel às vezes, como muitas vezes se é, né? Então, exercitar-se na sensibilidade, na empatia, não entrar nesse esquema de essa violência, né? Em qualquer meio que seja, não me parece apta nem para vencer nem para convencer. O erro se vence com oração. Estou continuando a citação aqui de São José Maria, né? O erro se vence com oração, com a graça de Deus, com o estudo, nunca com a força, sempre com a caridade. Assim como a gente vence de verdade o erro. A cena que eu achei interessante desse filme 42, né, que eu começava citando, uma hora o diretor lá, o técnico do time, tem a conversa com o protagonista. Ele diz, olha, a gente está vencendo a batalha. E eu pude comprovar isso. Sabe por quê? Porque outro dia eu vim ali na estrada, não sei aonde, e eu vi 2 rapazes numa plantação de milho, brincando de jogar, só os dois, jogar beisebol. E os dois estavam te imitando. Era uma finta, um trejeito que ele tinha, que era uma coisa especial que ele fazia ali, e que os meninos estavam imitando aquele negócio. Ou seja, você virou o herói deles, daqueles meninos ali. Talvez esses mais velhos aí que estão escrevendo essas coisas horríveis para ti nos jornais, talvez esse a gente não vai conseguir vencer, sabe? O coração deles, talvez vão morrer assim, nessa ignorância deles. Mas o que importa é o coração das novas gerações, e esse você já conquistou. Porque você é o herói desses rapazes brancos, eram rapazes brancos, né, que tinham ele como herói. Essa é a vitória. Interessante, né? A vitória dos corações, assim como a gente vence, e convencendo, quando a gente ganha os corações das pessoas, não quando a gente derruba elas com os argumentos mais duros. Foi essa semana São Francisco de Sales, conhecido pela sua amabilidade, uma frase famosa dele, que sejais os mais doces que possais, e lembrai-vos de que se prendem mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Uma gota de mel traz muito mais mosca que um barril de vinagre azedo, uma coisa ali, né? Uma palavra de doçura, de compreensão, já aquilo ganha, né, as pessoas, muito mais do que uma lista interminável de argumentos perfeitos e da doçura, a suavidade, a amabilidade. É o exemplo que nos dá Nosso Senhor. O símbolo dele é o leão de Judá, mas também é o Cordeiro de Deus. Vai para a cruz, é o Cordeiro levado ao matador, não abre a boca, não briga, não se exalta, e assim conquista, e assim vence.
E ao lado dele está Nossa Senhora. Nossa Senhora também sabendo sofrer. E é muito bonito, né? Dessas histórias, mitos antigos, símbolos, arquétipos, é esse da bela e a fera. Toda essa simbologia também da masculinidade meio descontrolada e da raiva, da violência mais tipicamente masculina, testosterona, etc. E o contraste com a doçura e a amabilidade e a sensibilidade feminina, a empatia. E como uma coisa vence a outra. Como a beleza da menina ali, meiga, doma a besta lá, né, que completamente descontrolada. Escutei também uma entrevista esses dias, uma moça que escreveu uma mulher que escreveu um livro só sobre testosterona. E ela diz, olha, passei 6 meses, no começo da minha carreira, passei 6 meses no interior da África, acompanhando gorilas. E eu via os gorilas machos se batendo, se matando. Eu via as gorilas fêmeas, nunca brigavam entre si, ficavam cuidando dos filhotinhos e tinham atitudes muito mais assim, amáveis, né? Então, depois dessa minha experiência, essa história de que não, os papéis sociais é uma mera construção cultural, né? Isso não é bem assim, né? E ela escreveu um livro inteiro só sobre a testosterona e a agressividade, coisas assim, nem tão ligadas. A Bela e a Fera capta um pouco essa coisa, né? A meiguice, a beleza feminina que desmancha, que derrete a violência da fera. Nossa Senhora é um símbolo maravilhoso disso. Ela junto ali, a sua cruz, sabendo sofrer com paciência, a sua beleza, a sua doçura, a sua amabilidade serão um excelente remédio, às vezes uma vacina, se for, para o nosso descontrole, para a nossa ira, para nos ajudar a não perder o controle, mas seguir o caminho de Deus nas nossas vidas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.